Sou finalista do Prêmio Watts de novo. O Watts é o prêmio oficial do Wattpad, um prêmio internacional que reúne literalmente milhares de livros que concorrem ao maior prêmio do Wattpad e também é um dos maiores da literatura independente em meio digital. É a 6ª vez que eu estou sendo finalista no prêmio. Nas outras 5 vezes eu ganhei 4 vezes. Primeiro com O Jardim das Confissões Perdidas, um romance LGBTQIA+, sobre um cara que começa a rememorar que tinha uma amiga transgênero e a forma como ele lidou com isso ao longo da escola. Depois, em 2020, eu ganhei com O Bailarino de Assé. O Bailarino de Assé é um épico de fantasia, mas eu considero que é um épico de fantasia um pouco diferente, porque eu trouxe muitos elementos de uma questão social, questão de como nós tratamos, por exemplo, os prisioneiros de guerra, questões de lidar com pessoas idosas, etc. E tudo isso por trás desse pano de fundo fantástico, que é nessa ilha de Assé, que é uma ilha isolada nesse mundo fantástico, mas que tem muitas peculiaridades que eu contei ao longo de 120 mil palavras. Foi meio que uma loucura. Em 2022 eu ganhei o Watts com Amor em Tempos de Enem, que, como o título sugere, é um livro que aborda exatamente essa fase, esse limbo entre a escola e a universidade, que é quando os adolescentes devem fazer alguma prova que aponte para o futuro que eles almejam. Só que nesse livro eu decidi abordar um outro lado, que eu creio que às vezes é pouco comentado, que são as pressões que nós colocamos em cima de pessoas tão jovens, de 17, 18, ou até menos, 16 anos, por exemplo, que nessa idade, sem maturidade ainda, deve decidir, entre aspas, o que vão fazer para o resto da vida. E esse livro, eu busquei fazer uma série de provocações em relação a esse tema, tudo isso sob um pano de fundo de um romance. Em 2023 eu ganhei com o Lucas Verdelhos e a Revolução Wattpadiana. Esse aí é um livro um pouco mais dramático, também nessa vibe de romance adolescente, mas nesse caso o Lucas é um menino negro que é bolsista numa escola de elite aqui de São Luís, e de repente ele começa a perceber todas essas questões de racismo, de homofobia, de transfobia, de gordofobia, que envolve ali o grupo de amigos dele, e vendo todas as injustiças que essa escola comete, as hipocrisias que tem entre os alunos e entre a diretora da escola, o Lucas ele usa exatamente o Wattpad para fazer uma revolução social dentro dessa escola. Tá aí o nome, A Revolução Wattpadiana. Eu confesso que é um dos livros que eu mais gostei de escrever. Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei o Watts com ele, porque o Wattpad tem um pequeno problema em relação a ter uma preferência entre os usuários de romances, fantasias, algo mais leve. De repente, mesmo com esse livro mais denso, eu ganhei o Watts lá em 2023. Então, para mim, foi muito simbólico. Fiquei muito feliz. E agora, para minha grata surpresa, eu não apenas sou finalista pela 6ª vez, como sou finalista com 2 livros. Isso aí é mais significativo ainda. O primeiro deles é esse aqui, Márcios Enfrenta o Amor, um dorama da vida real. Esse subtítulo, um dorama da vida real, é uma história interessante porque muitas pessoas lá no Wattpad, ao longo de quase nesses 15 anos que eu estou por lá, sempre reclamam que minhas histórias são às vezes muito pesadas, e que eu nunca consegui fazer uma história que seja simplesmente fofa, saca? Um romance banal, chiclete, por exemplo, que é esse romance um pouco mais açucarado, digamos assim. E esse livro aqui foi uma tentativa de fazer esse romance fofo que as pessoas de lá tanto pediam para que eu fizesse. Eu acho que eu não consegui muito, porque, como eu sempre brinco, essas questões sociais, essas provocações, essas reflexões que eu faço, por exemplo, aqui nesses vídeos, elas estão nos meus livros, nas minhas narrativas, só que eu creio que, apesar disso, tem um toque ali de dorama, digamos assim, que é algo mais com certos clichês, só que são, digamos, clichês ao modo engo de ver a vida. É um dorama enguiano, por mais doido que isso pareça. Essa aqui é a história do Márcios, que é um cara que sofre um trauma amoroso muito grande quando ele estava prestes a casar com uma menina.
E esse trauma é tão forte que ele abandona tudo, abandona a universidade, vai embora do Brasil e fica muito tempo lá fora. Até que quando ele está com 40 anos de idade, ele volta para cá por causa do trabalho. E nessa volta, ele começa a ter todo um processo de ressignificar essa dor, ressignificar o amor, ressignificar os próprios conceitos que ele tem em relação à sexualidade dele. E tudo isso alinhavado com toques de comédia, com uma mãe que é muito pra frentex e com o surgimento de um garoto que vai transformar o modo como Márcios enxerga a vida. Esse livro ele tem pouco mais de 50 mil palavras e escrever ele foi algo bem transformador para mim, de pegar e realmente me desafiar a escrever um romance que pende exatamente para isso e que tenha algo mais fofo, que, como eu mencionei antes, talvez não seja esse dorama açucarado e todo clichê, mas certamente encanta as pessoas. Eu acredito. O segundo, aqui, Deep Seer, Fragmentos de um Psicopata, também é uma novidade em todas as minhas narrativas, porque eu sempre quis fazer um romance policial, especificamente um suspense policial, e eu consegui aqui. A minha mão, aqui esquerda, está desse jeito por causa desse livrinho bonitinho aqui, porque eu escrevi basicamente 75 mil palavras em 15 dias. Esse número vem muito da prática que eu tenho há 9 anos com o NaNoWriMo, que é aquele desafio que acontece em novembro de você escrever 50 mil palavras em um mês, então eu já tenho essa prática. E sem contar a prática diária ao longo dos meses, de pegar e sempre estar escrevendo, então você consegue ter esse boost aí de escrita. Só que dessa vez foi um pouco demais. É claro que falando assim, fica parecendo que eu simplesmente peguei, fiz o roteiro e saí escrevendo. Não foi bem isso. A história desse livro aqui é que eu tinha um outro livro já há alguns anos chamado Fragmentos de um Vampiro Morto, que era só um suspense. Só que como eu fiz esse livro há bem, sei lá, acho que mais de quase 10 anos atrás, ele tinha muitos problemas, principalmente em relação à formulação dos personagens, a formulação dos diálogos era muito pobre em relação a isso. E eu sempre quis modificar esse livro. E aí, quando eu estava vendo que teve as inscrições para o What's, eu já tinha escrito logo no primeiro dia o Márcios Enfrenta o Amor, que eu falei anteriormente, e pensei que seria uma boa oportunidade de mostrar algo para além do que as pessoas já estão acostumadas comigo lá no Wattpad, que é basicamente fantasia e esses romances mais sociais, como o Lucas Verdelis, que eu mencionei, que eu ganhei lá o What's em 2023. Foi aí que eu peguei o Fragmento de um Vampiro Morto e comecei a modificar ele todo. E nesse processo de reescrita, aquele primeiro rascunho que tinha ali umas 38 mil palavras, quase 40, foi aumentando e chegou a essas mais de 75 mil palavras e uma mão doendo até hoje. Essa aqui é a história da Mavi Dauro, é uma delegada da Polícia Civil do Maranhão, aqui de São Luís, da ilha de São Luís. Mavi é uma mulher lésbica, mãe solo, que está lidando com o divórcio da ex-esposa. E ao mesmo tempo que tem todo esse turbilhão da vida íntima dela, ela tem que lidar com o horror quando dezenas de adolescentes começam a aparecer mortos nas praias aqui de São Luís. Então, esse livro, ele pende entre a investigação policial da Mavi, a Mavi desse aspecto de ser uma delegada, agente público que precisa lidar com toda essa questão mais pesada do trabalho dela, e, por outro lado, nessa balança, lidar com um filho adolescente que não entende a ausência do pai e não entende a ausência da mãe dentro de casa. Esses dois sentimentos, em certo momento do livro, acabam colidindo e criam todo esse suspense que eu amei fazer. Eu vou te confessar que se teve uma coisa que eu gostei de fazer nesse livro policial, foi exatamente esse quebra-cabeça. O roteiro dele foi meio complicado de fazer, primeiro porque ele é uma adaptação de algo que já existia. Pegar essa narrativa que já existia, moldar um novo roteiro para construir uma investigação policial foi muito maluco, foi um desafio interessante.
teve toda a questão técnica, que eu tive que pesquisar várias questões de laudo do IML, laudo pericial, como é feito o laudo pericial, questões técnicas, por exemplo, sobre computadores, tecnologias que existem hoje em dia, um trabalho quase de futurologia para moldar ali a brincadeirinha que eu fiz em relação a uma tecnologia que aparece no livro. Então tudo isso, eu vou te confessar, acho que me amadureceu muito nesse processo e fiquei com vontade de escrever outros suspenses policiais. Ser indicado com esses 2 livros é muito simbólico para mim, ainda mais nesse momento em que eu estou revendo tanta coisa. Às vezes eu sempre falo que eu fico meio desgostoso da área que eu escolhi, do nosso ofício da escrita. Você vê algumas coisas, vê como as pessoas gostam de te apedrejar quando você dá uma dica, quando você estende a mão e a pessoa ela simplesmente pega um maçarico e coloca na tua mão para ignorar tudo que tu está dizendo, te chama de 1 milhão de coisas, e tudo isso meio que vai te minando, sabe? Meio que te diminuindo, apesar de todo o empoderamento que você tem. Assim, somos humanos, né? É meio impossível você sair meio que saudável de toda essa imersão em redes sociais. Creio que ninguém consegue fazer isso, sair de forma tão saudável assim, esse contato que temos que ter, porque somos escritores independentes e precisamos dessa visibilidade que um vídeo como esse aqui, com uma rede como o YouTube, o TikTok, o Wattpad nos dá. Algo que eu sempre digo é que um prêmio desse é legal, você fica feliz, claro, é um prêmio grande, apesar de não ter toda a visibilidade dentro do mercado literário geral, mas é um prêmio importante, o Watts. Só que, apesar de toda essa importância, acima de tudo, é um prêmio, como eu sempre falo, para você mesmo, é um prêmio só para mim. Eu me aplaudo em primeiro lugar. Por mais egoísta que isso pareça, e por mais que algumas pessoas uma vez me disseram que tem uma questão de hipocrisia, porque é claro que tu gosta dos aplausos. Sim, óbvio que eu gosto dos aplausos. Mas acima dos aplausos, acima dos elogios, acima do prêmio, tem como eu me sinto em relação a esse empenho, a esse amadurecimento e a todo o processo até chegar a esse ponto. Independente de prêmios, independente de aplausos, independente de elogios, dê o seu melhor, seja no Kindle, seja em uma editora, seja no Fireplum, seja na Novel Brasil, seja no Medium, seja no Substack, seja numa mensagem tola por WhatsApp. Se você se propõe a escrever algo, dê o seu melhor e espere que esses louros, essas condecorações, elas venham com o tempo. Não precisa de desespero.